Vamos lá, acabou de lançar aqui o iPhone 17 Pro Max e já tá pipocando um monte de vídeo por aí falando que arranha, que não arranha, que deixa muita marca com uma certa facilidade, e você tá aí querendo saber se é verdade ou se não é, para que você possa, né, tomar a sua decisão de repente comprar o seu ou pular uma geração. Tem um youtuber aqui na plataforma, o nome dele é Jerry Rig Everything. Ele faz esse tipo de teste todos os anos com vários aparelhos. Inclusive no iPhone 17 foi a primeira vez que ele fez testes ali na tela principal e ele conseguiu atingir um nível de resistência superior a qualquer outro que ele já testou antes, se eu não me engano, ele falou isso. Então assim, pro Ceramic Shield nem chega a ser uma questão, lembrando que o Ceramic Shield ele vai estar tanto aqui na parte frontal como nessa parte aqui, onde o pessoal também fala que tá deixando aí uma certa quantidade de marcas. Fora isso, a gente tem um unibody, né, em alumínio, toda essa parte que vocês estão vendo aqui, e a princípio toda essa polêmica estaria justamente mais nessa parte em alumínio do que na parte em vidro, que as pessoas têm falando aqui da parte em vidro, eles conseguem muitas vezes tirar os arranhões mais superficiais, esfregando, simplesmente esfregando ali, aplicando um pouco de força, e isso daí acaba desaparecendo. Mas vamos lá, é importante explicar para vocês como que funciona esse processo de fabricação de uma carcaça de iPhone do zero. A fabricação da carcaça do iPhone vai começar pelo molde numa pequena placa de alumínio. Tem uma máquina que vai passar ali em todo o entorno da carcaça, e em seguida esse corpo que fica, ele passa por um processo que a gente chama, né, de anodização. É um processo químico e elétrico, até porque a gente tem um primeiro banho que é para tirar uma grande parte das impurezas, um segundo banho que vai ser justamente o banho elétrico, né? Eu tô explicando aqui de uma maneira muito simplista, tá bom? Mas a gente pega aquela carcaça ali, mergulha num produto químico e coloca cargas elétricas dos dois lados. Isso vai causar um efeito que ele é praticamente único no alumínio. Eu não posso dizer que ele é 100% único, porque tem algumas variações de anodização. E esse processo também é feito com a tinta. E é durante esse banho químico com a anodização que é aplicada a tinta. Logo depois essa carcaça sai desse segundo banho e vai mais uma vez para um terceiro banho ali, nesse caso, de limpeza. A grande questão é que depois desses 3 banhos, a sua carcaça de iPhone já tá com o acabamento final. E esse acabamento ele não costuma ser muito espesso. Existem padrões na indústria, padrões aceitáveis de camadas de tinta, se é que a gente pode falar assim. Só que apesar de você ter esse padrão, é difícil de você saber, descobrir se uma empresa vai necessariamente respeitar isso, até porque existe uma espessura para essa camada, mas a gente pode sempre especular, nunca é dito com certeza, mas com base num histórico concreto da marca, dá para você estimar alguma coisa. E o que se acredita é que a Apple não necessariamente respeite esse padrão de espessura de tinta, que é o aceitável na anodização, e eles vão optar por uma camada um pouco mais fina para poder privilegiar o design do aparelho, sem precisar sacrificar ainda mais a espessura de um produto que já tem uma tendência a ser um pouco mais grosso, vamos dizer assim, do que o que a gente está acostumado, né? O celular mais espesso hoje em dia, ele é cada vez mais mal visto. A maior prova disso são os novos Galaxy Fold e o próprio iPhone Air. Mas voltando aqui para o 17 Pro Max, essa camada mais fina ela não é necessariamente uma coisa ruim, até porque essa absorção de tinta do processo de anodização ela não é tão eficaz, até porque a anodização absorve uma grande parte da matéria, mas tudo que é curvo no aparelho, ou seja, essas bordas mais curvas aqui, toda a parte mais plana não sofre praticamente impacto nenhum. A grande questão fica para esse ângulo aqui, que é extremamente achatado, né? A gente tem o ressalto da câmera e aqui em cima, toda essa borda aqui é extremamente reta, fazendo com que nessa área a gente tenha uma parte menor de absorção, fazendo com que a camada seja muito mais fina. Então já tem uma tendência por aqui a, com o passar do tempo, se você não for muito cuidadoso com o seu aparelho, as bordas começarem a ficar um pouco mais à mostra no alumínio bruto. Lembrando que isso é uma limitação do processo de anodização em si, não diz respeito à qualidade de produção. A escolha do alumínio pela parte da Apple, eu já falei em 2 vídeos aqui recentes do canal, inclusive são reviews completos aqui. Um unboxing hands-on e um reviewzão mesmo com análise em detalhes do iPhone 17 Pro. Só que a escolha do alumínio junto com essa parte de vidro é para continuar proporcionando para o usuário a carga sem fio, o MagSafe, já que se você colocasse tudo em alumínio não ia ter como você recarregar. Uma coisa um pouco óbvia, mas muita gente não sabe disso e fica aí falando besteira. E sair do titânio e voltar para o alumínio não é nada fácil para uma marca que ficou batendo na nossa cabeça esse tempo todo que o titânio era a melhor matéria para você ter no seu celular. Mas o titânio concentra esse aquecimento numa área muito específica. Então, no fim das contas, você pode acabar com o celular, que foi o caso aqui do meu 16 Pro Max, aquecendo até 50 graus só nessa área aqui, que é onde a gente tem o processador dele. É uma escolha que faz tanto sentido que funciona. A gente não só tem um corpo em unibody que imita já o design que a gente tem de MacBooks desde 2008 e é extremamente eficiente, é conhecido por conta disso, não é à toa que o Air nem sequer tem um cooler para poder se resfriar. Tudo bem, é
um mix ali entre um processamento produzido internamente, né, já que a gente está falando de processadores acima do M, já projetados pela própria Apple para funcionar muito bem com aquele hardware ali. Então, se você não for renderizar um vídeo em 8K no MacBook Air, tá ótimo, ele praticamente nunca vai esquentar. Eu sei disso porque eu tenho um. Então, assim, o corpo em unibody funciona, o corpo em alumínio funciona e cumpriu perfeitamente o objetivo. A gente tem um resultado prático disso, eu pelo menos vi. Então, no fim das contas, o seu iPhone em alumínio, ele vai arranhar mais facilmente? Eu vou responder isso com uma pergunta. Se você pegar uma chave agora, a chave da sua casa, e passar na parte de trás do seu S25 Ultra, ele vai arranhar se você fizer isso com força? Se você deixar o seu Google Pixel cair da mesma altura de um iPhone, ele não vai provavelmente amassar no canto que você deixou ele cair e até, de repente, arranhar ou talvez quebrar um componente? Isso vai acontecer porque a gente está falando de celulares, e vai acontecer com qualquer um deles. Não é um tanque de guerra no seu bolso, é um celular. Então, se você passar uma chave, ele vai arranhar. Se você deixar ele cair, provavelmente ele vai amassar. Ele pode não quebrar completamente, mas ele muito provavelmente vai amassar e vai ficar ali feio, né, onde você deixou ele cair, onde foi o ponto de impacto com o chão. Então, independente de você estar falando de um iPhone 17 Pro, de um iPhone 16 Pro, de um Google Pixel, de um Samsung, de um Motorola ou qualquer outro celular, eu lamento te informar, mas se você passar alguma coisa em cima dele, vai acabar arranhando, porque as coisas funcionam basicamente assim. O que acontece é uma coisa que já é muito conhecida aqui na internet, que é todo ano tem um iPhone novo e todo ano tem uma polêmica. Algumas delas fazem muito sentido. A grande prova disso é o superaquecimento do processador no iPhone 15, que saiu, cara, esquentando demais. Rolou uma atualização da Apple no sentido de tentar melhorar ali o aproveitamento do processador para não deixar ele esquentar tanto, mas ainda assim não resolveu 100% do problema. Não é à toa que no 16 Pro Max a gente tem, né, a mesma coisa, sem tirar e nem pôr. E quando a gente volta no tempo e vai lá pro iPhone 6 Plus, se eu não me engano, a gente já tem, né, o famoso Bandgate, que é a facilidade com a qual você poderia dobrar o seu iPhone se você simplesmente fizesse uma força nesse sentido aqui com ele. Teve caso, inclusive, do aparelho simplesmente dobrar no seu bolso, porque era uma carcaça de alumínio onde eles simplesmente não pensaram no problema. Eles pensaram, inclusive, no iPhone Air. Não é à toa que você precisa de mais de 200 quilos para conseguir, né, entortar ele, já que a carcaça dele, diferente do modelo Pro, é uma carcaça ainda em titânio. E por que será que eles deixaram a carcaça em titânio no iPhone Air e eles não mantiveram, não fizeram uma força para manter no 17 Pro Max? Além do que eu já expliquei para vocês de tudo com relação à parte térmica do celular, o iPhone 17 Air não tem a mesma capacidade de processamento gráfico do iPhone 17 Pro Max, é o mesmo chip, mas você pode ir lá no site da Apple e ver que ele tem menos GPU. É um ponto de GPU a menos, tá tranquilo, mas não é a mesma capacidade do iPhone 17 Pro Max para processamento gráfico. E nem sequer existe a menor possibilidade de se colocar alguma coisa para dissipar o calor. E se você já não tem como dissipar o calor e você quer fazer um produto fino e que não vai amassar com facilidade, o titânio ele é obrigatório. Mais uma vez, uma coisa um pouco óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Todo ano é assim, cara. Todo ano é uma polêmica. No ano que vem vai ser a mesma coisa. O que adianta pra gente aqui é ficar de olho se aquilo ali faz sentido ou não faz sentido. E com relação ao meu uso final aqui do 17 Pro Max, vocês podem ver que tem uma semana e não tem absolutamente arranhão nenhum. Por quê? Porque eu sou muito cuidadoso? Eu ainda não deixei ele cair no chão. Mas o que eu faço é uma coisa básica quando eu compro o iPhone, que é colocar ele numa capa, numa case. Colocar uma película na tela aqui na parte da frente. Por incrível que pareça, isso protege o seu celular e evita o problema. Olha só que maravilha. Inclusive, se você quiser uma capinha braba, igual essa daqui, ó, vou deixar o link dessa marca que eu uso bem aqui na descrição. A que você viu aqui no meu 16 Pro Max também é a mesma marca. E eu tenho uma outra aqui do 17, que é um espetáculo também, cara. Enfim, gente, funciona. E é a melhor solução para esse problema. Ah, mas por que se eu comprei um iPhone, eu gosto de usar sem capa para mostrar que eu tenho um iPhone, porque agora já não basta ter um iPhone laranja que chama a atenção do piloto do avião a 33 mil pés. Você vê essa desgraça desse celular na mão do cidadão. Se você quiser usar o seu iPhone sem capa, você tem que bancar o seu risco, meu amigo. Você não é o brabo? Então vá lá, assina o Apple Care. Eu assino o Apple Care e ainda assim eu uso a capinha, ainda assim eu uso a película, porque o Apple Care é só em caso, de repente, de eu ter um acidente com o telefone e eu não tô afim de gastar, né, sei lá, 200 euros numa tela nova. Tem ali o Apple Care, ele também cobre contra furto, tá? Então se você é brabo, vá lá, assina o Apple Care, usa o seu iPhone sem capinha e depois você vai lá e paga ali a franquia do Apple Care pra você trocar ali a carcaça do seu celular, a tela, o que quer que seja. Mas é isso, a minha resposta é simplesmente não. Não tive qualquer problema com relação a isso. Eu não boto o iPhone junto com a minha chave no bolso porque eu não sou um imbecil. E se você simplesmente botar uma capinha no seu aparelho, você resolve essa polêmica aí. Vou deixar só claro aqui, uma dessas paradas que saiu foi do iPhone 12. Esse daí realmente me irritou bastante, que era a tela do celular estar extremamente
extremamente sensível. Sensível de você passar um pano de microfibra e arranhar. E isso aconteceu comigo, e nesse caso eu fiquei realmente putaço. Isso daí, frente aos problemas de hoje em dia, tá tranquilo. E não é querendo defender uma marca e criticar a outra, não. Mas pelo menos não foi a Apple que tinha celular explodindo dentro do avião. Enfim, tem problemas realmente que são muito maiores do que você passar uma chave e acontecer de arranhar. Ninguém espera isso realmente. Enfim, curtiu esse vídeo? Like por aqui. Pode deixar um comentário também. Pode causar discórdia, fica à vontade. Me diz o que você pensa por aqui. No mais, se inscreve no canal para não ficar mais por fora de nenhuma outra coisa óbvia. E é isso. Espero realmente que vocês me ajudem a esse vídeo alcançar outro patamar só brigando aqui nos comentários. Tá soltada a partida. Android versus iPhone. Manda ver. Valeu. Fui. Se cuidem aí. Um abraço. Até a próxima e tchau!